E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu vou falar agora acerca do vaso de ira, os vasos de ira preparados para a perdição. O que esse texto está querendo dizer? O que o apóstolo Paulo está querendo mostrar com esse texto daí, beleza? Vamos ler então, está lá em Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 19, diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha aí que texto forte esse, né? Um texto fortíssimo. E ele está fazendo uma pergunta aqui. Pode o barro ir contra a vontade do seu criador, do olheiro? Muito bem, vamos lá. Vamos observar o seguinte, né? Que a Bíblia ela não pode ser vista apenas por um versículo, né? Eu sei que tem muitos calvinistas que, eu sei disso, tá? Eles não usam só esse verso aqui, ainda tem objeções filosóficas também que eles colocam, tá? Mas como nós estamos fazendo uma série de versículos difíceis, né, explicando versículos difíceis, então eu vou focar nesse verso aqui hoje, beleza? Olha só. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Bom, ele está colocando aqui uma explicação do que ele acaba de falar anteriormente. O que ele acaba de falar anteriormente? Ele fala de Faraó. Vocês se lembram que eu gravei um vídeo falando só sobre como que Deus endurece o coração? E eu mostrei que por 5 vezes Faraó, no seu livre-arbítrio, endureceu seu coração. E aí, no capítulo 9, versículo 12, é que Deus passa a endurecer o coração de Faraó. Mas no início foi Faraó mesmo, por si mesmo, né, que passou a endurecer. Deus sabia disso? Sabia. Tanto Deus sabia que avisou a Moisés que Faraó não iria libertar o povo porque Deus iria endurecer o coração dele. Então, a quem Deus endurece o coração? De quem, por seu livre-arbítrio, já tem um coração endurecido. Tá? Então, nós explicamos esse texto aqui e é baseado no que ele acabou de falar, que ele agora está explicando, né, biblicamente. Ele acabou de contar uma história de Faraó, ele contou a história de Faraó, e agora ele contou a história de Faraó e também do povo de Israel, tá? Que ele vai falar, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu expliquei esse contexto também, que o povo de Israel não estava se arrependendo. Moisés foi lá, pediu clemência e Deus falou só, eu vou riscar o nome do livro dos vivos de quem pecar contra mim. Então você está vendo aí que são 2 casos onde Deus ele dá a oportunidade. Ele acaba de falar sobre isso e aí ele vai dar base para o que ele acabou de falar. Ele vai embasar o que ele acabou de falar biblicamente, olha só. Que ele vai usar os textos de Isaías, né? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Que vontade? Porque quando Deus quer endurecer o coração, não tem quem resista, meu irmão. Como que Deus endurece o coração? Eu vou deixar aqui no card, né, os 2 vídeos, onde eu falo sobre Faraó e onde eu falo sobre Judas. Tá? Então, tá ali a explicação. Você tem que assistir esse vídeo também para ter uma amplidão de visão, tá? Então você veja o seguinte: a quem pode resistir à sua vontade? Ninguém, claro, porque uma vez que Deus endurece o coração, acabou.
né? Deus entrega o homem às suas próprias paixões, né? Deus envia o espírito do erro, eu expliquei isso nesse vídeo. Bom, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Né? Quem é que vai querer discutir com Deus? O cálice da paciência dele encheu, acabou, encheu o cálice da paciência. Agora, não tem por onde correr. Deus, ele vai endurecer o coração de quem tiver um coração duro para ele. Então Deus vai lá e fala assim, agora eu vou deixar de mão. Você não me quis, você ficou virando o rosto, agora eu vou cegar o teu entendimento. Agora parte de mim cegar o teu entendimento. E eu cego e acabou, né? Aí olha só. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Por que você me fez assim agora com o coração endurecido? Por que você me fez dessa forma? Por que você quis me colocar dessa maneira, desse jeito? Por que você endureceu meu coração? Por que me fizeste dessa forma? Quem pode? Quem é que pode? Parte dele. Lembra que ele acaba de falar, não depende de quem corre, não depende de quem... Não depende. É ele escolhe o momento. Se ele quiser endurecer o coração daquela pessoa, dentro dos parâmetros que eu acabei de explicar, e não por capricho dele, mas por justiça, por que você me fizeste assim? Quem é que pode contra a vontade dele, né? Por que me fizeste assim? Não tem o oleiro o direito sobre a massa? Quem é o dono da massa? Quem é que forma a massa? É Deus. Quem é que quebra a massa e pode até restituir a massa de novo? A mesma massa, né? Isso que diz lá em Isaías, ele está citando o texto de Isaías. Que ele pega o barro que ele quebrou e da mesma massa, do mesmo barro, ele vai lá e reconstrói. Nesse caso aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está quebrando o barro, a massa, e ninguém pode contestar a vontade dele. As oportunidades foram dadas, é só você ler o contexto e depois você ir na história de Israel, no Egito e no deserto, que você vai ver de onde o apóstolo Paulo está tirando essas aplicações e ele agora está embasando as suas aplicações para falar justamente do povo de Israel, tá? E aí a gente acaba pegando esse ensino que é do povo de Israel, está individualizando para os seres humanos, perfeito? Para todo mundo, mas o foco é Israel, tá? Olha só, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Né? Olha que interessante que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esses vasos de honra e vasos para desonra em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 20 e 21. Olha o que ele vai dizer. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Percebeu? Então, de uma mesma massa, ele faz vaso para a honra e vaso para a desonra. Ele fala, você é vaso para a desonra, se santifique, para que você se torne um vaso de honra. A massa é a mesma. A maneira como você corresponde ao oleiro vai determinar a forma como o oleiro vai te tratar. Lindo isso, né? Então, é a mesma massa, né? É a mesma massa, contudo, se eu corresponder com a santidade, ele vai me tratar de uma forma. Se eu corresponder com um coração duro, ele vai me tratar de outra forma. Perfeito? É o próprio apóstolo Paulo que fala isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, falando de vasos de honra e para desonra. Vaso da honra que se santifica, de desonra que se santifica, se torna um vaso de honra. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar, ele está falando de Faraó, tá? Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Por que esses vasos de ira foram preparados para a perdição? Foram preparados para a perdição porque eles não se tornaram vasos de honra. Então Deus está preparando eles para a perdição, ainda que Deus use de muita longanimidade com eles. Olha que interessante, o que está escrito aqui em Judas. Judas vai trazer um exemplo também do povo de Israel, né? E vai falar sobre essa questão dos que estavam preparados para a perdição. Olha o que Judas vai dizer, ó. Capítulo 1, né, versículo 4 e 6. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos. Ó, se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas, quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, né, tirando-os da terra do Egito, ou seja, Deus salvou esse povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele destruiu, aquele povo que ele salvou do Egito, esse mesmo que foram salvos, não creram. Não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então você vê um povo que Deus salvou, que Deus chamou. Você veja que, por exemplo, lá no Egito, o povo de Israel não foi atingido. Deus chamou aquele povo para ser um reino de sacerdote. E Deus chama aquele povo, eles recebem a marca do sangue do Cordeiro, coloca o anjo da morte e não passa sobre eles. Deus chama eles para a santificação, para ser um povo dele santo. Deus está falando com todo Israel. E Deus livra esse povo de Israel. Mas depois, esse mesmo povo, muitos não creram nele. E aí ele vai dizer, olha, esses já estavam ali escritos para esse mesmo juízo. Ou seja, Deus sabia que no meio daquele povo haveria pessoas que não iriam crer nele. Mas o fato dessas pessoas não crerem nele não significa que Deus não deu oportunidade. Tanto deu oportunidade que salvou tirando eles do Egito. Tanto deu oportunidade que Moisés rogou por eles. Tanto deu oportunidade que Deus fala que esse é um povo rebelde, mas que Deus dava oportunidade para eles. Tanto é que se você for abrir em Jeremias, no capítulo 18, versículo 7 e 10, está dizendo: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, eu vou destruir aquela nação. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Viu aí? Né? Então Deus falou que ia fazer o bem para aquela nação. Está aqui escrito. Eu vou abençoar vocês, vocês serão uma bênção no meio da nação, vocês serão uma bênção no meio dos povos. Né? Deus abençoou. Deus falou bem, ó. Então me arrependerei do bem que eu tinha falado que lhe faria. Mas será que Deus não sabia do futuro? Será que Deus não conhecia o futuro para ele declarar? Eu vou me arrepender do mal que eu estava pensando em fazer. Estou pensando em fazer o mal. Faço ou não faço? Faço ou não faço mal? Claro que ele está usando uma figura de linguagem, não é uma figura de linguagem, é uma linguagem humana para que a gente possa compreender. Mas o fato é que o bem e o mal está à minha disposição. Ele pensa em fazer o mal, a nação se arrepende?
ele não faz. Ele diz que vai abençoar. Eu vou abençoar vocês. O povo pratica o mal, ele retira a mão da bênção. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Mas que haveria apóstatas, que haveriam pessoas rebeldes, que haveriam pessoas que não iriam se arrepender, isso já estava escrito. Por isso que Judas falou aqui, ó, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Vão existir pessoas que serão rebeldes, que não vão ouvir a voz de Deus. Isso já está claro, Jesus mesmo disse que no final dos tempos haveria muitos escândalos e ai de quem viesse os escândalos. É algo que já está determinado. Agora, esse algo que já está determinado é sobre quem? São sobre pessoas que voluntariamente quiseram, eu quero endurecer meu coração. E Deus ainda age de longanimidade com essas pessoas. E aí o que Deus faz? Essas pessoas Deus já conhece de antemão. Essas pessoas Deus já sabe. Eu não sei quem é, mas eu sei que esse Deus que conhece elas de antemão sabe que elas, pelo seu próprio livre-arbítrio, decidiram fazer isso. E aí Deus prepara aquele vaso para a perdição e usa ela, para mostrar a sua glória, como fez com Faraó. E como vai fazer, inclusive, com o anticristo. Deus sabe quem é a pessoa do anticristo. A pessoa do anticristo, ele não é um homem que já nasceu predestinado para aquilo. Existe alguém que seria predestinado para isso. Quem é esse alguém? Aquele a quem se inclinou voluntariamente para isso. E aí Deus vai lá e endurece o coração dele e mostra, o poder de Deus na vida daquele anticristo, o destruindo, como fez com Faraó. E aí Judas vai usar o exemplo do povo de Israel, vai usar o exemplo dos anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram, ou seja, seres pessoais que estão apenas cumprindo, não vou dizer a palavra cumprindo, porque as profecias têm que se cumprir, mas usando do seu livre-arbítrio para fazerem parte daqueles a qual a profecia já diz que haveriam muitos que iriam se desviar. Tá? E aí, olha que interessante, 1 Pedro 2, 7 e 8 vai dizer assim: e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então a verdade é, irmãos, que a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se salvem. Contudo, Deus já sabe que haverá pessoas que não vão abraçar o evangelho, que serão rebeldes. Porque Deus quis assim? Não. Lembra de Caim? Que Deus chama Caim ao arrependimento. Deus fala, olha, você domina sobre isso, Caim, domina sobre esse mal que está à porta do teu coração, domina, faça isso, mas Caim não quis. Por quê? João vai dizer, porque é do maligno. Mas Deus não é um Deus maluco, lógico, Deus jamais ia falar, para uma pedra se transforma em árvore, gato começa a latir, cachorro começa a pular igual um canguru. Não, se ele está falando algo que é para alguém mudar o seu comportamento, porque ele sabe que essa pessoa tem a capacidade de mudar o seu comportamento. Um vaso de honra, de desonra, pode se tornar um vaso de honra. Então, Deus sabe, Deus chama, e Ele chama ao arrependimento para quê? Para que haja testemunha, que exista testemunhas de que Ele chamou arrependimento. Mas Deus já sabe que aquela pessoa não vai.
Não é porque Deus quis, porque Deus não é maluco, ficar fazendo papel de palhaço, chamar a pessoa para arrependimento, sabendo Deus que foi o próprio Deus que não quis que ele se arrependesse. Não é isso. É porque Deus sabe que pelo livre-arbítrio daquela pessoa ela não quis. Senão não haveria cabimento Deus chamar a pessoa a arrependimento indo contra ele mesmo, né? Claro. Eu vou lá, só se for maluco da cabeça, eu vou lá, endureço, né, o coração, e aí eu falo, eu queria tanto que ele se arrependesse, foi você que endureceu, meu chapa, né? Então, na realidade, Deus não é um Deus ilógico, Deus não é um Deus maluco, né? Deus chama o arrependimento, mas Deus sabe que aquela pessoa, pelo seu livre arbítrio, não quis. E aí Deus vai lá e endurece o coração. É toda essa história que eu estou contando para vocês. Aí Deus vai lá e prepara para a ira. Claro, né? Prepara para a ira. Por quê? É o destino final deles, né? É o destino final. Preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Agora, Deus nos preparou de antemão para a sua glória. Certo ou errado? Sim. Deus nos preparou para a sua glória de antemão. Agora, eu posso me apostatar da fé? Posso. O que é uma apostasia? O que é de um esfriar de um coração? Né? O amor de muitos esfriará. O ágape se esfriará. Se esfria, porque um dia esteve quente. Então, ainda que o Senhor tenha me preparado para a glória de antemão, né, não significa que eu estarei, né, uma vez salvo para sempre, porque o propósito é esse, né, que eu alcance aquela glória. Agora, esses vasos que foram preparados para a ira, já é o inverso. Deus não quis que eles fossem para lá, porque o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos, foi para eles, não para a humanidade. Mas eu, por meu livre-arbítrio, acabo escolhendo ir para lá, né? E aí vai ser enviado para lá, né? E aí Deus, já conhecendo, né, acaba deixando essas peças aqui no mundo para fazer com que seja demonstrado o poder dele, né, vingando aqueles que desobedecem, né, como testemunha, como foi Faraó, né, e como será também o anticristo e tantos outros que Deus demonstrou a sua glória. Você quer ver um exemplo clássico disso? Ananias e Safira, em Atos capítulo 15. Ananias e Safira, Pedro pergunta para ele por que deixou Satanás encher o seu coração. Né? Por que você permitiu isso? Né? E aí Deus foi lá e mostrou o seu poder para Ananias, através, né, de Ananias e Safira, fazendo com que eles fossem consumidos ali na hora. Demonstrar o seu poder é também demonstrar o seu juízo, né? Para que haja temor àqueles que veem a demonstração da sua glória, certo? Então essa é a explicação de Romanos capítulo 9, ali pelo menos os versículos que eu li. Você não pode ler apenas aqueles versículos no seco, porque Paulo não está falando no seco, ele está explicando todo um contexto. O contexto do Egito, o contexto, né, do deserto. Aí você vai ter que ir lá para ver o que aconteceu. Lendo o que aconteceu, você vai entender que Deus deu oportunidade para Faraó, Deus deu oportunidade para o seu próprio povo de Israel. Deus deu. O seu próprio povo de Israel, Deus deu essa oportunidade. Deus chamou a todos ali, não foi só um grupo, foi a todos. Aí você entende que esse preparar, né, esses vasos, não significa que Deus já os fez assim. Mas que eles escolheram viver assim, então Deus vai lá e endurece o coração. Na medida que ele endurece o coração, aí segue a pergunta de Paulo: por que me fizeste assim? Por que você fez isso comigo? Por que você me tornou dessa forma, com o coração duro? Aí ele começa a explicar, para demonstrar o seu poder, né? Você não pode questionar, né? Agora você é um vaso de ira e está preparado para a perdição. E existem pessoas que Deus já sabia que iria acontecer isso e eles serão lançados naquele dia para o lago de fogo e enxofre. É isso que ele está dizendo. Mas o início não é Deus já predestinou para o mal.
O início é o arrependimento, que culmina numa predestinação para o mal, como é o que já está determinado e escrito. Entra naquele grupo quem quer. O grupo já não aparece formado. Deus forma o grupo. Não, Deus não forma o grupo. Mas entra naquele barco quem quer. Que vão entrar pessoas naquele barco, Deus já sabe. Mas Deus, ele não escolhe as pessoas para entrar no barco. Ele sabe que o barco está ali. E as pessoas se voluntariam para entrar naquele barco. Então ele prepara aquelas pessoas, né, através do endurecer o coração, para entrar naquele barco. Se eu disser que só existem vaso para honra, vaso para desonra, e quem é vaso para desonra é vaso de ira e já está condenado, e vaso para honra, quem é o vaso de honra? São os filhos de Deus. Aonde entram as nações aí? Percebeu? Cadê as nações? Então você vê que Paulo está falando de filhos de Deus e os filhos da ira, aqueles que já serão condenados. Ele não está falando das nações aqui. As nações é no capítulo 8. Toda a criação será liberta do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus. Então nós vemos 3 classes aqui: filhos da ira, filhos de Deus e a criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Perfeito? Tem 3 grupos, né? E esses 3 grupos tem que distinguir muito bem para que você não pense que Deus ele já escolheu pessoas para serem condenadas. Certo? Fica essa palavra em nome de Jesus.